Olá, pessoal do elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Vamos ver quais são as energias para a segunda quinzena do mês de outubro. Estou começando com vocês, né? O primeiro elemento que eu tô fazendo. Se não me engano, foi Libra, gente, que na leitura do mês de outubro bombou. Tiveram muitas visualizações, gratidão para vocês, gente, gratidão mesmo. Vocês são maravilhosos. Vamos ver, saíram 3 cartas aqui, uau. Já pedi mais uma, eu gosto de tirar 4 inicialmente, já pedi mais uma, aqui saiu já. Gente, o que nós temos aqui? Primeira carta, Rainha de Ouros, né, a Rainha de Pentáculos. Na sequência veio a carta do carro, né, Arcano Maior número 7. E aí já veio mais uma rainha, a Rainha de Espadas. E para fechar, um rei. Rei de copas. Bastante gente aqui, né? A carta do carro é o arcano regente de câncer, signo de câncer. Então, vocês podem estar lidando com alguém assim de câncer. Gente, o que pode estar acontecendo aqui? Vocês podem estar... Nossa, eu fui dar uma olhadinha no fundo do deck aqui. Vocês podem estar lidando com uma situação, ou uma situação de triângulo, né? Triângulo amoroso, onde esse rei de copas, e esse rei de copas pode ser você, ou se você for mulher, você é o rei de copas é a pessoa que você está interessado e você é uma dessas rainhas aqui. A impressão que dá é que existe um rei de copas, existe um homem muito forte que seja do elemento água, câncer, peixes ou escorpião, que ele tá nessa situação entre duas rainhas, entre duas mulheres. Mas eu vejo aqui que vai haver movimento, porque a carta do carro, ela fala de movimento. Aqui, gente, talvez não necessariamente este homem ele esteja num relacionamento com uma e tem alguma coisa com outra, não necessariamente, às vezes ele, né? Essa daqui, essa rainha de espadas pode inclusive ser a ex dele. Ele tá tentando se conectar com uma nova pessoa, com uma nova mulher, mas a ex ainda está na energia dele, seja porque faz pouco tempo que terminaram, seja porque, sei lá, ela ainda tá indo atrás dele, ou ele ainda tem pendências mal resolvidas com ela. E é como se esse rei de copas, que é você ou com quem você está lidando, é como se ele tivesse num momento de vida em que ele tá. Sabe quando a pessoa tá numa fase de aprender a lidar com as situações e por isso ela vai sendo posta muito à prova? Então, o que eu quero dizer é que ele tá mais focado em como ele tá lidando com as situações da vida dele, mais focado nas situações que estão chegando na vida dele, do que necessariamente em com quem que ele vai ficar. Não que ele não queira, né, ficar com você ou com a outra, mas ele tá focando nessa questão, sabe? Nessa questão de a vida tá me botando à prova e eu tenho que estar à altura. É como se ele tivesse, ele ou você, né, se você for o homem, estivesse se descobrindo o condutor da sua própria vida e um bom condutor.
A carta do carro fala de um bom condutor. Ela também pode ser considerada a carta da prudência. Apesar de algumas pessoas associarem isso à carta da temperança, mas a carta do carro, né, que é uma das virtudes cardeais, se não me engano, a prudência é associada à carta do carro. Como se ele estivesse aprendendo, ele ou você, né, a lidar com maturidade nas situações. Fundo do deck veio o 6 de espadas, que me reforça, porque o 6 de espadas fala sobre estar deixando uma situação para trás. Então me reforça essa ideia de que essa rainha de espadas é uma ex. Se você tá aqui nessa leitura e tá ainda querendo se conectar com o seu ex, essa aqui é você. Se não, você é essa rainha de ouros. É uma rainha que, ao ver deste rei, ela representa estabilidade, fartura. Ela aparenta ser uma pessoa séria, assim, séria que eu digo no sentido a pessoa ideal para se ter um relacionamento, para se construir algo. Do tipo, ele não olha para você e imagina, deve ser legal sair com ela pra ferver, pra fazer bagunça, pra isso, pra aquele outro. Não, ele tem uma outra visão, sabe? E aquilo que eu falei, né, que quando eu olhei o fundo do deck reforçou essa ideia de um homem entre duas mulheres, é porque logo depois do 6 de espadas vem a carta dos amantes, que é a carta que fala sobre a dúvida, sobre as escolhas da vida, né? E muito forte aqui voltado então para a questão afetiva, né, para relacionamentos afetivos. Vamos lá, vou pedir uma clarificação com o mitológico. E aí, vocês se identificam com quem? Com a rainha de ouros, com a rainha de espadas, com o rei de copas. Quem é você nessa leitura? Me diz aí. Uau, primeira carta do mitológico. O 6 de paus, que é a grande carta da vitória do tarô, maravilhosa, e saiu alinhada com a rainha de ouros. Então, se você se identificou com a rainha de ouros, pode começar a comemorar, a vitória é sua. Vamos ver mais uma. Nossa, gente, o tarô é perfeito, sim ou com certeza? Por que eu digo isso? Lembra que eu falei, se você se conectou com a Rainha de Ouros, pode comemorar, porque saiu a carta da vitória. Aí saiu uma outra carta aqui que eu já vou mostrar embaixo do carro. E embaixo da carta da Rainha de Espadas, que eu falei que muito provavelmente é a ex deste rei, saiu a carta do passado. Então, sim, essa Rainha de Espadas é uma ex. E o que saiu embaixo da carta do carro? O 4 de ouros. Que é uma carta que fala de apegos, mas também fala sobre... E isso é um ponto muito legal, eu adoro esse ponto dessa carta, que fala sobre construção de estrutura. O 4 é a carta da estrutura. É igual a gente fala, a mesa tem 4 apoios, a cadeira tem 4 apoios. O 4 é esse número perfeito da estrutura. E lembra que eu falei que este rei de copas, ele está se descobrindo neste momento como o condutor da vida dele e um bom condutor? Isso está fazendo bem para ele, para a autoestima dele. Ele está vendo que ele é capaz de gerir a própria vida, de tomar boas decisões. Eu vejo que esse rei de copas, ele tá muito feliz com ele mesmo. Se for você, o rei de copas, parabéns. E aí, neste momento,
isso tá sendo mais importante para ele. Mais importante do que decidir ou saber com quem que ele vai ficar, com qual dessas rainhas ele vai ficar. O mais importante é a sensação que ele tá tendo de estar vivendo isso. E de estar conseguindo viver de uma maneira tão plena isso. O que não quer dizer que não tenha desafio. Ele simplesmente está percebendo que ele está conseguindo lidar com os desafios e talvez não era assim antes. Talvez isso é uma novidade para ele, talvez ele já tenha sucumbido a muitos desafios. E assim, ó, gente, essa rainha de ouros, eu percebo que ela também tá nesse patamar, nesse nível, só que há bem mais tempo que ele. Porque o que eu percebo é que o Rei de Copas está se descobrindo neste momento agora. E é por isso que ainda tem essa sensação, sabe, de novidade. Ele tá se sentindo tão orgulhoso dele mesmo. Não que a Rainha de Ouros não se sinta orgulhosa dela mesma. Mas ela já tá acostumada com esse sucesso, vamos dizer assim. Porque ela já tá há mais tempo nessa situação em que ela tem que lidar com as questões da vida dela e ela tá lidando muito bem, mesmo com muitos desafios, mesmo com muitas provas, dificuldades. E aí, por mais que ela tenha passado por diversas situações difíceis, ela sempre sai dessas situações com a sensação de eu tomei as melhores decisões, eu fiz a coisa certa, eu gosto de quem eu tô me tornando. Eu gosto de quem eu já me tornei até aqui. E aí, olha só, gente, vai surgindo as coisas na cabeça. Relacionamento é afinidade, é sintonia. Igual eu sempre falo, não tem como você lá apertar lá o canal da Rede Globo e começar a aparecer o SBT. Não tem como. É sintonia, né? Tem que sintonizar as estações ali, os canais. Este Rei de Copas, por que que eu digo que ele tá entrando nesse processo? Ele era afinizado, sintonizado, a energia dele era sintonizada com essa rainha de espadas. E é por isso que ele estava com ela. Porque por afinidade eles foram atraídos um para o outro. Só que ele, por experiências várias, ele começou a sair deste padrão em que ela ainda vibra. E aí o que aconteceu? Naturalmente parou de sintonizar, eles são repelidos um do outro. Eles se afastam um do outro. E mesmo que eles quisessem ficar juntos, não tinha como. Lembra que eu falei, não tem como apertar lá da Globo e passar SBT? Não tem como. Porque a energia já era outra. E aí eles terminaram. E aí agora ele tá começando a ficar na energia dessa rainha de ouros. Então ele está naturalmente sendo atraído para ela. Então uma coisa que eu digo, gente, não tenha pressa se você for essa rainha de ouros, não tenha pressa. E não tenha pressa primeiro, porque ele tá se desenvolvendo nesse processo, vai chegar o momento em que ele vai estar totalmente ali na mesma sintonia que você, porque vocês ainda estão um pouquinho diferentes, né? Mas ele vai estar completamente ali afinizado com você, e aí vocês vão poder se conectar. E também porque se ele viesse agora vocês ainda têm algumas divergências, não ia ser tão bacana assim. Você acha que ia ser porque interagindo com ele assim, sem ser de maneira tão próxima, parece que tá na hora certa, perfeito, eu quero agora, e a gente costuma ser bastante imediatista, ainda mais signo de ar, né, gente? Vocês querem tudo pra ontem, né?
Mas se vocês ficassem já, você ia ver que tem alguns pontos aqui que ainda não estão ressoando muito bem. Então é melhor esperar mais um pouquinho mesmo. Embaixo, gente, eu amo o tarô de um jeito que eu não sei explicar, gente. Embaixo do Rei de Copas saiu o 8 de Copas, que reforça isso que eu acabei de falar. Este Rei de Copas ainda está finalizando processos na vida dele. Ele ainda está deixando coisas para trás. Ele ainda está saindo dessa energia que afiniza com essa ex e ainda está entrando nessas energias que afinizam com você. Tenha paciência. Ele tá nesse processo aqui. Só que ele ainda tá na travessia. Ele ainda não chegou do outro lado. E se você é o Rei de Copas, tenha paciência também. Você tá nesse processo. Se você tentar acelerar esse processo, vai dar tudo errado. Porque, ó, perfeição do tarô de novo. O fundo do deck é o eremita. É o cara que se retira para buscar a iluminação, o crescimento e evolução espiritual, que vai reverter na personalidade, nas ideias, nas crenças, nos valores, na maneira de tocar sua vida, nos seus relacionamentos. Você tá nesse momento eremita ainda, Rei de Copas, ou o seu Rei de Copas está nesse momento eremita ainda? E não tem porquê tentar acelerar o processo. Na verdade, vai ser muito pior. Vou pedir mais uma linha de clarificação com o tarô dos anjos. Mas olha, Gêmeos, Libra e Aquário. Energia boa, hein? Energia boa. Ó que interessante. Deixa eu já mostrar aqui pra vocês. Opa! Ó, eu não vou pegar porque saíram as 3 que eu queria já. E essa aqui, ela não caiu, mas é a carta do carro. Repetindo aqui, ó. É a carta do carro. O que que saiu aqui, ó? As cartas que caíram. O valete de terra, que é o pajem de ouros, né? O pajem de ouros, ele fala muito dessa ideia de alguém que está começando a construir algo, seja na sua personalidade, seja num novo trabalho, um novo relacionamento. Sabe aquela pessoa, ele é também um aprendiz? Então, sabe aquela pessoa que tá pegando, ainda mais que vocês são ar, né? Então, fala muito do mental. Vocês estão pegando todas as ideias que vocês foram angariando nos últimos tempos, tudo que foi sendo trazido até vocês e vocês estão construindo algo novo. Ou vocês estão passando por esse processo, ou o seu Rei de Copas está passando por esse processo. Só que veja, o pajem e o valete são rapazes novos. Então ele ainda tá começando, não que ele necessariamente, pode ser que ele seja um rapaz novo, mas não necessariamente. Mas quer dizer que ele tá começando nesse processo, entendeu? Só que como é terra, ele já tá começando de maneira muito assim, diligente, de maneira muito dedicada, e por isso é uma evolução rápida, não vai demorar. Ó, vontade de fazer algo mais desafiador. Uma nova área de estudo. Não necessariamente algo novo que ele tem que estudar, mas algo novo que ele tem que aprender. E ele tá sentindo isso, que a vida tá trazendo para ele coisas mais desafiadoras, para ele aprender coisas novas. E saber atuar
e ter melhores respostas diante da vida. Sensacional, gente! Na sequência veio o Cavaleiro de Fogo, que me mostra ele com esse ímpeto, essa vontade toda, que reforça a ideia de que não vai demorar. Ó, um acontecimento repentino requer atenção imediata. Não há tempo a perder, reflita sobre as coisas com cuidado. Então, essa pode ser que aconteça alguma coisa aqui, né, que faça ele ter que se posicionar. Mas eu vejo muito essa ideia de que tá havendo uma mudança, uma evolução rápida nesse momento de vida desse Rei de Copas. E veja, gente, ao mesmo tempo que nessas questões ele é um rapazinho novo, nas questões do coração, ele já é um rei. Ou seja, ele tem sentimentos verdadeiros. Só que ele ainda precisa casar os sentimentos com a atuação na vida. Porque não adianta a gente, eu tenho sentimentos de um rei, né? Ou seja, sentimentos maduros. Mas a sua atuação na vida precisa estar à altura. A forma como você reage às coisas, responde às coisas, a visão de mundo que você tem. Então, com relação aos sentimentos, ele tem muita maturidade. Mas ele precisa ainda melhorar um pouco a maneira como ele responde a isso. E é justamente por esse processo que ele está passando. O Valete é o estudante. É como se ele estivesse na escola, ele está aprendendo. É só ter um pouquinho de paciência. E aí, para fechar, veio o 3 de fogo. O 3 de paus, gente, que é o 3 de fogo, né? Fala de excelentes finalizações de processos que ainda estão começando, ou seja, finalizações de uma primeira parte, como se fosse uma peça de teatro ou um filme ou um livro. A introdução finalizando com louvores. A introdução foi maravilhosa, mas agora a gente vai entrar na parte principal da história, no clímax da história. Mas o começo foi, excelente. E aqui tá falando assim, abundância. As perspectivas são muito boas. Tenha paciência neste momento. Tenha paciência neste momento. Faça planos a longo prazo. Lembra o que eu falei para vocês? Calma. Esse Rei de Copas vem para relações de longo prazo. Mas talvez ele ainda não esteja naquele ponto redondinho, entendeu? Ou se você for esse rei, você vai ter um relacionamento de longo prazo. Só que você ainda não tá redondinho. Calma, calma. Vai dar tudo certo. Confia em mim, vai dar tudo certo. Uma última linha de clarificação com a Sibila Italiana. Sibila Italiana, lembrando que ela traz alguns alertas, né? Que nem sempre tem a ver com a leitura, às vezes é algo que alguém tá precisando escutar, mas eu já vi a primeira carta ali e é a carta do matrimônio, Elaia. A primeira carta, a carta do matrimônio. Olha eles colocando a aliança. A carta do orgulho. Então, talvez esse Rei de Copas, ele ainda tá resolvendo algumas questões do ego dele, talvez. Para que ele consiga chegar até você, né? E olha, gente, acabei de falar
que essa daqui, ele pode estar resolvendo questões do ego. Na sequência vem a carta do desesperado por ciúmes, lembrando que o ciúme nada tem a ver com amor, e sim com o ego. É o meu ego que me faz não permitir que o meu namorado, a minha namorada interaja com outras pessoas. Não é porque eu amo demais essa pessoa, é o meu ego que tá com problema. E na sequência veio vocês, a carta da amante é sempre a consulente. Então aqui me remete à ideia de que se esse rei de copas viesse agora, ele viria com problemas muito grandes, talvez de ciúmes, né? Mas essa carta ela não fala só de ciúme, ela fala de todas essas sensações, essas emoções, melhor dizendo, né? Problemáticas. Então, assim, pode ser que ele viria um cara extremamente ciumento, que seria tóxico na sua vida e que talvez reproduzisse padrões que você já viveu e já se curou. Você já, lembrando, essa aqui é a primeira carta da jogada. Ela é sempre a mais forte. Então você já se curou, se você já passou por esse tipo de relacionamento, você já se curou. Você já é uma rainha de ouros. Se esse cara chega nesse padrão, você ia dizer, vaza, querido. E aí vocês não iam ficar juntos. Então, por isso sim, ele está se curando ainda. Ou pode ser que o padrão tóxico dele, que ele tá tratando, não seja ciúmes, mas seja algo que seja tão tóxico quanto. Fundo do deck veio a carta do inimigo. Então, essa questão de que talvez nesse momento ele ainda não está pronto. Ele ainda tá nessa vibe aqui. Só que, como o fundo do outro deck, como ele tá passando por esses processos de retiro, de isolamento para alcançar a iluminação, ele vai se transformar. Ele vai chegar para você numa pegada rei de copas, que é o rei que tem as emoções equilibradas. Ele vai equilibrar o emocional dele para chegar redondinho para você. Ou se você é esse rei, para chegar redondinho até a sua rainha de ouros. A notícia só não é boa caso você seja a ex, né? Mas difícil que fique bom para todo mundo, né, gente? Bom, é isso, Gêmeos, Libra, Aquário. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Convidar vocês para se inscreverem no canal. Reforço também o convite para vocês curtirem, comentar, compartilhar. Todas as interações que vocês deixam aqui ajudam o YouTube a entregar melhor os vídeos. Gratidão a quem ficou aqui até o final. E logo vai ter mais leituras aqui, não percam, certo? Um beijo e até mais. Tchau!